E, e aí, pessoal, né? Bem-vindos aqui a mais um programa, né? A mais uma review aqui, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Kamen Rider Build, né? Eu acabei de terminar ele dublado e, mano, pra mim a série, a série é realmente boa e, e teve um ótimo potencial, né? De desenvolvimento, essas coisas, e mais coisa que a gente vai comentar aqui com o nosso amigo Fernando. E aí, Fernando? E aí, galera? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Então, vamos começar. Então, é, pra começar assim, né? De início, eu tava um pouco com o pé atrás, porque o pessoal meio que aclamava muito essa série, assim, tudo mais, né? E eu praticamente quando eu vi o primeiro episódio, eu percebi assim, ó, bom, vai ser mais levado na base da comédia, né? Então, não vai ser, tipo, lá grandes coisas. Mas quando a gente começa a assistir a série, a gente fica tão imerso, mas tão imerso, que a gente praticamente acaba gostando da série. Sim, sim. Isso que é legal, porque ela tem sim seus momentos de humor, só que ela também é uma série bem apegada pra seriedade. Uhum, né? E uma coisa que eu gostei muito, né, é que é que no começo lá, nos primeiros episódios, né, eles meio que não enrolam pra, pra estabelecer a trama, sabe? Tipo, a, tipo, essa trama aí, do início da história, assim, tudo, vai até o final da série. Sim, porque primeiro, quando eu tava querendo começar Kamen Rider, eu tinha começado com o Kuga, pra falar a verdade. Eu tava vendo os primeiros episódios, se eu não me engano. Mas aí, eu fui procurar lá os melhores tramas do Kamen Rider, uma coisa assim. Aí tinha um canal no YouTube de um cara lá que fala de Tokusatsu. E aí apareceu lá, ele falou de algumas tramas, aí falou pra quem tá começando. E aí apareceu o Kamen Rider Building, que ele dizia que uma caixa, ela acabava dividindo o Japão em três, com um muro, e viravam três países. E aí, como eu sou um cara que curte muito dessas tramas de ficção com política, por isso que eu gosto tanto de Star Trek, eu falei, eu vou dar uma chance. E aí foi o primeiro episódio, tudo bem. Aí veio o segundo, eu acho que foi me pegar lá pro terceiro, pro quarto. E, nossa, era muito bom, cara. Porque ela é daquelas séries que ela começa não prometendo muita coisa, mas à medida que vai passando, ela vai atraindo você. Porque ela te deixa curioso, você quer ver mais dela. E aí, quando você percebe, você já tá criando mil e uma teorias na sua cabeça. Você quer saber mais e mais do que vai acontecer. E eu tomava cuidado, porque eu não queria spoiler. Afinal de contas, a série já era de 2017 para 2018. Eu fui assistir ela, deixa eu ver. Eu assisti ela foi em 2024. Foi, porque já era perto do Natal. Eu tinha terminado ela, já estava chegando o Natal, que foi até quando eu assisti o especial de 20 anos de Faz. E aí, eu assisti em 2024, depois eu assisti Faz. Foi só um bom atrás do outro. E Build, cara, eu acho que o legal assim, de Build é o seguinte: ele não te vende um protagonista que não é aquele protagonista extremamente sério, aquele protagonista extremamente estabanado que não sabe nada da vida e que é escolhido por acaso. Não.
Primeiro que ele te dá um protagonista que criou o próprio Drive. Por si só já é incrível, porque ele não acaba sendo escolhido, e não é dado para ele como foi tantos outros. Ele fabrica o próprio Drive. Eu não sei se tem outros riders que fizeram seu próprio Drive. Eu realmente não sei. Mas o Build, ele fez o seu próprio equipamento, suas próprias armas. Isso que é o legal. Ele não tá dependendo totalmente dos outros. Ele faz por si só. E aí isso mostra a gente a força do individual e do coletivo. E aí a gente tem o Banjo como nosso segundo rider. E eu acho legal porque o Banjo, ele é um cara que foi injustiçado, foi preso, a namorada dele morreu, ele tem todos os motivos para mandar um dane-se pro mundo. E mesmo assim, cara, você vê ele lutando do início até o fim. Primeiro para provar a inocência e segundo para proteger as pessoas. O legal ali é que ele luta ali boxe e ele vai pra porrada com os monstros de assim, sem defesa, sem arma, sem nada. Ele vai enfrentando lá os monstros na mão mesmo. E aí você pensa, eu nunca teria coragem de fazer isso. Mas isso que é legal, porque ele não foge à luta, ele tem ali a coragem. Tanto que ele diz, né? Ele é o músculo e o centro é o cérebro. Mas é o cérebro também que vai pra porrada. E eu acho que isso que é o legal da série. Ela nos dá um Rider diferenciado. Ele é aquele Rider que ele quer também mostrar o poder da ciência, mostrar que como dá para mudar o mundo com ela. E essa mensagem da série é extremamente importante porque se a gente pegar essa última década, de 2015 para 2025, mano, teve toda uma revolução tecnológica. Celulares, televisores, carros, energia e até mesmo a questão militar. Então a série, ela já mostra como os criadores da série eles são pessoas antenadas assim no mundo. Eles pegou uma questão extremamente importante que é esse salto tecnológico tão rápido que a humanidade está vivendo e como pode ser perigoso se não for algo controlado, se as pessoas não tiverem responsabilidade. Esse que é o legal da mensagem da série. Sim, sim, realmente. E a gente vê que todo mundo ali tá meio que possuído assim pela luz da caixa de Pandora, né, tudo mais. E e daí quando o país o e aí quando o país se divide em em três, assim, por conta da tragédia da Skywall, né, a gente vê que, que cada governante, né, é, tem tem uma ambição, né? Tipo, tipo assim, pelo menos não é o não o governante de Tolto, né? Porque é porque os governantes de Sento e Hokuto estavam praticamente ambiciosos para possuir a caixa de Pandora, que é esse- que estava sendo protegida no Instituto Touto, eu acho. Sim, você já vê ali que eles têm, cara, uma paz muito frágil. Isso mostra que até a mais, como é que eu posso dizer? A mais da sociedade, que a sociedade japonesa é muito organizada. Então, a mais organizada das sociedades, como ela pode ruir frente à ambição humana. Aliás, uma curiosidade é que eu fui pesquisar e Touto, Hokuto e Seto, uma coisa assim, né? Ela na verdade, é a direção é, cardeal em que elas se encontram. Tanto que uma significa ao leste, outra ao norte, outra, se eu não me engano, ao oeste. É literalmente isso que significa o nome dos países. E, cara, é muito interessante isso porque a gente tem ali os três governantes,
Com exceção do primeiro-ministro ali de Tolto. É Tolto ou de Ficocento? Que eu tô. Não, é É, Hokuto, né? é, é, é Touto. Tolto. Ele é o único ali que não foi afetado pela caixa de Pandora, porque é o seguinte, a caixa, a gente percebe que ela meio que ela aumenta, ela ou tira a inibição da pessoa. Então, você vê ali os primeiros ministros agindo quase sem limites, praticamente sem limites, porque a caixa fez isso com eles. Ela não muda só fisicamente, ela muda o psicológico. E tanto que, mais à frente, quando a gente pega o filho ali do primeiro-ministro, que é o. Meu Deus, eu não sei porque eu sempre esqueço o nome desse homem, Gentoku. mas é o. Hã? Gentoku. Isso, o Gentoku. Quando você pega o Gentoku, depois que ele é. Ali, depois de ter a morte do pai dele, tem tudo aquilo. Parece que meio que o efeito da caixa passa sobre ele, porque a gente percebe ali. E isso eu não sabia, eu vi isso num grupo meu que uma amiga comentou, que aquela era a personalidade verdadeira do Gentoku. Aquele cara mais descontraído, né, mais de bem com a vida. E a caixa mudou ele, mudou os outros ministros também. Tanto que a gente vê os três ali na primeira fila quando a energia é liberada. E o que eu Uhum. gostava da série é que ela trazia, cara, um novo plot twist a cada 2 episódios. Era muito bom isso. Porque a gente tinha ali a amizade deles, a gente tinha os segredos, e ia passando, passando, a gente descobrindo coisas novas. Por exemplo, me diz qual foi a coisa assim que mais te chocou quando você descobriu? Mano, a coisa que eu fiquei chocado, que eu não tinha percebido de início quando eu assisti dublado, né? Eu tava assistindo por meios, você sabe como, né? Porque quando lançou assim, é, tipo, foi lá pro clube de membros da Sato, né? E eu meio que acompanhei metade da série por um meio que todo mundo acompanha Tokusatsu hoje em dia, né? Mas enfim, né? Vamos falar aqui, né? Eu me choquei, a coisa que mais me chocou é, foi quando eu percebi, tipo, que a voz do daquele cara lá, o esqueci o nome dele, mas ele é praticamente é, é o dono lá da cafeteria lá, né? Que eu percebi uma semelhança na voz que eu não tinha percebido de início. Que a voz dele é igualzinha do vilão, do primeiro vilão que aparece nos primeiros episódios, ali no primeiro arco, que é o Stalk. Mano, é, eu, eu realmente fiquei chocado com isso, sabe? E ainda por cima saber que ele praticamente é um alienígena, cara. É uma substância alienígena. Sim, e esse aí foi. Ele é daqueles arcos que é o seguinte: parece muito aqueles clichês de ficção científica, mas ele funciona. E admito que quando eu vi dublado, eu não. Quer dizer, quando eu vi a versão original legendada, eu não via semelhança. Só que aí, quando foi dublado, você percebe que é ele, mesmo com o efeito na voz do Stalk. Mas eu vou te falar a verdade. Quando eu fui ver a série a primeira vez, eu não peguei spoiler. Eu já tava desconfiando daquele cara da cafeteria. Eu pensei, se o vilão não tá mostrando a cara, é porque ele, sem dúvida, faz parte ali dos mocinhos, é alguém dos mocinhos. E eu pensei, deve ser o dono da cafeteria, deve ser outra pessoa ali perto. Porque se você não mostra o rosto do vilão logo de primeira, é porque o vilão vai estar entre os mocinhos. E já é pra pegar a gente. E, cara,
Quando a gente tem a descoberta de que ele é um alienígena, faz todo sentido, porque ele não tem o menor escrúpulo pra nada. E isso que é o maneiro da história. Pois é, pois é. E bem no início mesmo, rapaz, bem no início mesmo, a gente meio que acaba meio que gostando daquele personagem, por mais que ele seja um vilão, assim, sabe? Tipo, mano, com a dublagem, velho, ficou muito engraçada, velho. Tipo, aquelas cenas de humor, sabe? Cara, ficou demais. A gente acaba meio que meio que entrosando mais com o personagem, sabe? Mas só que depois eu acho que é sempre assim com as séries, né? Depois da metade, né, da série que começa a ficar meio que ruim, sabe? Tipo, não ruim, mas uma perca de foco, tipo uma uma enrolação, assim, tudo mais, porque aquele final pra mim foi muito enrolado, sabe? Tipo, foi bom, mas só que enrolou demais, tipo, porque a parte mais legal, assim, são lá no início, os primeiros episódios, até, até na parte daquela guerra lá, né? A primeira guerra que tem, que foi alimentada pelo Gentoku. Sim, a propósito, uma coisa da dublagem é que realmente algumas cenas elas só ficam engraçadas com a dublagem. Eu percebi isso porque eu vi de novo lá uma cena e eu só ri com ela mesmo, com ela dublado, porque vamos falar a verdade. Quando é comédia, normalmente só é mais engraçado se você entender a piada. E aí é legal como é que eles fazem isso. Mas assim, o que você falou, eu não acho que foi enrolação. Porque tu pensa comigo, a série teve mais ou menos 50 episódios, né? Que ela tem que durar praticamente um ano. Então, você tem que amarrar a trama de um modo que você possa desenvolver esses 50 episódios. Mas ali você percebe que cada coisa vai acontecendo conforme ela tem que acontecer no tempo certo. Por exemplo, você você vê eles indo até o outro país lá para poder descobrir mais sobre o que tá rolando, quem era o cientista do demônio, né? Que eles falavam, uma coisa assim, pelo menos que eu vi na legenda. Então, a trama eu não acho que ela tem uma hora que ela enrola. É porque tem uma hora que acontece muita coisa de uma vez só. Porque ali a partir do momento que estoura a guerra, começa a vir uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Então, é complicado. E eu admito ali que a série, mano, ela é muito mais engraçada no começo. Só que quando você começa, vem no episódio que estoura a guerra, e aí Touto é atacada, não, Hokuto é atacada, você vê ali que a série ela deixa de ser uma coisa infantil. Ela se torna uma coisa muito mais séria. Você tem ali todo aquele maquinário, o pessoal atirando, gente morrendo, gente ferida. E aí você pensa, gente, isso aqui mudou a temática rápido, hein? Mas é porque ali ele mostra quais são as consequências se a ciência ela é usada por mãos erradas, ela é usada por pessoas muito gananciosas. Mostra que a ciência ela não é boa nem má. O que acontece é quem escolhe usar ela. E essa mensagem funciona, porque a gente estoura uma guerra ali, e isso é muito da hora, porque. E aí tem uma hora da guerra que a gente vê como é que a mídia é importante nisso, porque a gente tem um outro país desafiando Hokuto para uma luta entre os Kamen Riders, e os vencedores quem perder vai entregar lá os seus coisas lá de poder, suas garrafinhas de poder e pronto. E Hokuto vence essa batalha.
Só que aí o outro lá, como ninguém mais estava vendo a luta, eles mudam a narrativa, jogam a população contra os Riders, contra o governo. Então isso também é uma coisa muito importante, porque você vê qual é o papel da mídia numa guerra. Como você, não importa o lado que você esteja, eles conseguem mudar isso, alterar a nossa percepção. Sim, mano. Sim. E realmente Kamen Rider Build é, é, foi uma série muito bem construída, né? Ó, ó, eu consegui fazer o meu primeiro trocadilho. É uma série, é uma série que foi muito bem construída, né? E muito boa em si, sabe? Para se dizer assim no geral, porque realmente é, é quando o Evolto, né, consegue praticamente é, colocar as mãos na caixa de Pandora, assim, tudo mais, né? E, e tem aquela guerra lá para poder para poder recuperar de volta a caixa de Pandora, assim, tudo mais, né? Foi muito bom, mano, porque praticamente assim, eu vejo tipo assim que quando a guerra explode, assim, do mesmo jeito que você falou, pá, acontece um monte de coisa, assim, sabe? E também eu me senti meio que com uma evolução de cada personagem que acaba meio que me fazendo pensar um pouco, né? Tipo, porque eu vou começar logo falando do potencial da Salwa, que praticamente ela tinha tudo para ser uma vilã, tinha tudo. Mas depois esqueceram ela no churrasco, assim, tudo mais. Eu pensei que ela ia ficar do lado do diretor Namba, assim, sabe? Mas jogaram ela e esqueceram ela. Ah, isso acontece às vezes, porque como eu te falei, a série, ela trouxe muita coisa de uma vez, na minha opinião. Isso aí foi um problema. Ela trouxe, foi jogando uma coisa em cima da outra. Por exemplo, na minha opinião, podia ter desenvolvido melhor ali aquela coisa da rainha marciana, da essência da rainha marciana que estava dentro da Mita. Então podiam Missora. ter emissora. É que eu chamo ela de Mita, porque ela é idol. Ela é uma idol da web. Ela é idol de todo mundo. Então é Mita pra mim. E E aí eu acho que eles deviam ter focado um pouco melhor nesse potencial, porque, mano, ela purificou lá aquelas garrafinhas que aumentava ao máximo o poder da caixa de Pandora. Pra mim, é isso que foi o potencial desperdiçado. Ela usa ali o que sobra da essência dela e aí desaparece. Achei meio sem graça. E sobre a caixa de Pandora, eu acho bem legal isso, porque é o seguinte: na mitologia, foi criada. A Pandora, ela foi a primeira mulher criada pelos deuses, a primeira mulher humana. E aí eles dão para ela uma caixa e dizem para ela não abrir. Mas ela desobedece os deuses e acaba abrindo a caixa uma hora e liberta todos os males sobre a humanidade, tudo de ruim sobre o homem. Porém, a última coisa que fica lá no fundo da caixa é justamente a esperança. E a esperança é o que move ali muito dos Riders, que é acabar com essa guerra horrível. Então eu acho muito da hora essa analogia. Mostra que a pessoa que escreveu a série, ela tava ali, ela entendia tudo. O que você achou dessa parte? É, é, deles é, deles praticamente usar a mitologia japonesa dentro da série.
Oi? Deles usar a mitologia japonesa dentro da série? Não, isso aí é mitologia grega. Entende? Ah, Porque tá. Caixa de Pandora, ela tá na mitologia grega. Ah, sim. Tá. Então, eu realmente achei bom, achei legal, né? Eu até praticamente não tava meio que conseguindo entender, tipo assim, ó, por que Caixa de Pandora? Sendo que Pandora nunca apareceu na série, né? E a verdade é praticamente eu pensei também que ia ter um plot com ela, assim, tudo mais, né? Eu pensei que a gente ia ver a verdadeira forma dela, assim, sabe, né? Porque ela tava meio que possuindo a Missora. E daí praticamente fica, fica meio confuso, porque a gente quer saber mais, tipo, como é que a emissora vai, vai evoluindo, né? Tipo, mas praticamente aquela garota tem idade de uma criança, praticamente, né? Não é uma adolescente, tipo, e quando ela é possuída pela Vernade, mano, mano, a Vernade solta uma pra Salva, velho. Mano, chama a Salwa de garota, mano, e a Salwa fica toda envergonhada, coitada. Mas enfim, né? A Missora, pra mim, ela praticamente foi uma boa personagem, sim, né? Foi importante pra série, mas praticamente eu não gostei muito da escolha da atriz, assim, porque a atriz parece muito mais criança do que uma adolescente qualquer, né? Então, meio que ela é um interesse meio assim romântico do Sento e do Banjo, né? Não tem como negar isso. Não, não, me desculpa, mas aí você já tá errado. Porque desde o início, a relação dela com o Seito é claramente de irmãos. Eles são ali como irmãos. E depois ela e o Banjo se tornam assim muito amigos. Então você vê claramente que não tem essa coisa de par romântico com eles. É amigo. Seria mais ali pro cara, pro Ryder, o terceiro Ryder que aparece do outro país. Então, é para ele, né? Porque e assim, isso é da cultura japonesa. Primeiro que ela fazia meio que uma idol ali da internet, então as idols japonesas, dependendo do estilo, elas têm muito isso de infantilização na voz, na aparência, nas roupas, porque faz parte assim do meio artístico. Eu pessoalmente não gosto, vou falar a verdade, eu não curto muito isso, mas fazer o quê? É o costume deles, então é por isso que ela parece tão mais uma criança do que uma adolescente. É porque é da coisa assim do Japão na questão dos idols. Essa infantilização. E, e a Missora, mas ela serve muito ali pra série, porque ela é uma peça-chave. Ela é a avatar da deusa marciana, ela purificou as, as garrafinhas de poder. Ela é uma peça ali muito importante. Ela incentiva de novo o Sento quando parece ali que ele tá vacilando, que ele tá perdendo a fé nele mesmo. Ela serve como esse papel. O que você acha disso? Eu acho que essa questão do incentivo é muito boa, assim tudo mais, né? Porque sempre em Kamen Rider tem que ter uma pessoa lá para apoiar, levantar a cabeça do herói, né? E realmente a emissora faz bem esse papel. E sobre eu ver a emissora e o Banjo como a emissora e o Banjo e o Sento e a emissora como par romântico, é por conta da cena que é aquela cena lá que a Salwa é, pergunta pra emissora
o que é em quem ela tem interesse, no Sento ou no Banjo. E pra mim é meio que eu não consegui ver outra coisa, por conta que, como a série tem muita piadinha, assim, tudo mais, né, sobre romance, essas coisas, e muito mais na parte do Kamen Rider Grease, né, praticamente eu levei isso como romance, assim, sabe, mas dá pra ver ali uma conexão, que o Grease tá tentando ter com a emissora, mas só que a emissora praticamente não dá a mínima, porque de início o Grease ele era um inimigo e depois ele se tornou um aliado, assim, e tudo mais. Mano, o Grease ele é um personagem tão engraçado, tipo, porque mesmo ele sendo inimigo, né, lá nos episódios 15, 16, 17 e 18, por aí, né, ele ele tem um coração, porque ele praticamente não quer meio que des- destruir para matar o Cento e o Banjo. Ele praticamente quer, quer meio que só conseguir os frascos assim, tipo, sem matar ninguém, né? Porque na mente dele, ele estava fazendo certo, né? Mas depois ele evolui, né? E meio que percebe que tá fazendo errado, né? E praticamente eu acho que o Grease teve sim um valor, né? Tipo, cada um tem seu valor, claro, mas o Grease em si, mano, a evolução dele e tudo mais, né? E no tempo que o Essento tava meio que para baixo e depressivo, porque ele tinha matado o amigo do Grease, né? O Grease vai lá, senta com ele, conversa, explica sobre a guerra, assim, sabe? Né? E, mano, a gente vê que o cara, ele não é completamente ruim, completamente mal. Ele só é manipulado. Tipo, ele foi uma presa fácil de manipular para poder cumprir o seu dever, né? Como parte da guerra ali, e depois ele se torna um aliado. Ou seja, para mim o Greasy ele é uma pessoa que teve ali seus momentos assim de conflito, assim, sabe? Mas depois quando ele evolui, o cara fica ainda bem mais engraçado, né? E ainda por cima fica jogando trocadilhos muito amorosos pra cima da emissora. Mano, esse cara apanhou demais. Tipo, tem uma cena lá que eu acho que é dos episódios finais, né? Que ele praticamente acaba levando um soco da Salwa e da emissora, cara. Ficou muito bom, ficou muito top, velho. Sim, o Grease eu gosto porque ele traz umas cenas muito engraçadas demais. Eu acho engraçado o visual dele, aquela jaquetona ali meio militar. E, e o louco é que ele só faz o que faz pra proteger o povo lá dele, os empregados lá dele. Por isso que ele é um cara da hora. E ele já aparece descendo o sarrafo, né? E aí obriga os nossos heróis a ficarem mais fortes. E aí você tocou no que pra mim eu acho que é um dos pontos mais relevantes da série, que é quando o Sento ele usa aquele, eu acho que é Tiger o nome, né? Uma coisa assim no Trigger. Drive. Trigger, isso, é Trigger. E aí ele fica no que eu chamo de modo Dark Build, que ele fica lá todo preto, em vez de azul e vermelho ele fica preto. E aí ele fica mais forte, só que foi como ele disse, a adrenalina demais e mexe com o cérebro e a pessoa fica no modo automático só de luta, meio que viciada naquilo. E aí você vê que até a mente mais poderosa do mundo, porque na minha opinião, o Centaur é simplesmente o ser mais inteligente ali da Terra, ele é tomado por aquilo
Ele bate até no Banjo quando o Banjo tenta impedir. E, mano, você tem ali uma das cenas que pra mim entrou ali para as cenas épicas e lembradas de Kamen Rider, mas de um jeito ruim. Por quê? O Kamen Rider, ele deve sempre destruir o inimigo mais maligno. Só que o Grease e os amigos não eram ali malignos, eles estavam protegendo o povo. Mas o Sento, ele acima de tudo, ele nunca matava ninguém, nem os Smashers, porque ele sabia que os Smashers eram seres humanos. E ele queria mostrar como a ciência pode ser bondosa. E aí, cara, você tem aquela cena que ele ataca e ele continua, e no fim ele mata o personagem. Tanto que você nem. E eles amenizam a cena não trazendo ele pra forma humana. Ele morre ali na forma de Smash. Se eu não tô enganado. Eu acho que isso foi feito mesmo pra diminuir o impacto da cena. Só que, ainda assim, foi tão pesado que você vê depois como é que ele fica abalado com aquilo. Ele não quer mais lutar, ele fica todo. Ele se quebra por dentro. Porque ele foi contra o seu próprio ideal. Porque você vê que ele não quer criar armas de destruição em massa, ele não quer matar ninguém, e aí ele acaba fazendo isso porque perde o controle. E nossa, você fica ali todo mexido. Você chora com ele, você lamenta por ele. Naquele momento eu só queria pegar o Sento, colocar ele dentro de uma caixinha e proteger do mundo. Olha a ironia, dentro de uma caixinha. Mas você fica assim, porque ele acabou indo contra um dos maiores ideais dele. Quer usar a ciência para ferir alguém. E aquilo ali dói tanto, você sente a dor que ele tá sentindo. Você vê ali que como é que o Banjo fica, porque o Banjo tenta trazer ele de volta, tenta incentivar ele que ele tem que lutar. Então, pra mim, aquilo ali é uma cena muito importante, não só dentro de Build, como dentro das séries Kamen Riders. Lembra muito o Gavi, em que Gavi, o Shoma, ele tem que destruir os irmãos dele. E você vê que depois que ele faz isso, que é tanto com que teve o Deep e a outra lá, ele mata a primeira e aí ele finaliza o Lango. No caso, ele mata a mais nova e o mais velho. Mas você vê que ele não quis fazer aquilo, mas ele sabia que era preciso. Então ali você já pega as mensagens muito importantes, porque nem sempre o mocinho consegue fazer o que tem que ser, o que ele quer que seja feito. Ele faz o que precisa ser feito. E por isso que essa cena do Build é tão importante. Porque ele só mata alguém quando ele perde o controle. Ele não tá consciente, mesmo assim ele se culpa. Uhum. Com certeza, velho. Com certeza. E, vamos voltar agora a falar do, do, é, Gentoku, né? Porque pra mim ele foi um personagem legal, assim, bom, né? Mas depois que o pai dele morreu, assim, tudo mais, por conta do Evolta, assim, sabe? O cara virou praticamente um bananão e praticamente é o único Rider que não tem power-up. É o único Rider que não tem power-up, a não ser aquela forma roxa dele que ele conseguiu durante aquela guerra, durante aquela batalha lá, durante aquele arco lá do torneio para ver quem é que ia vencer, né? A guerra assim que Sei, Sen- Sento, foi Sento? Não. Hokuto, Hokuto Outro atacou feito. Não, Hokuto foi Hokuto. atacada. Se eu não me engano, foi por Sento. Não, Touto foi atacada por Hokuto. Não, mas Hokuto não é onde fica o build? Não, é Touto. Tu me falou que era onde ficava o build. Não, me espera só um minuto, deixa eu confirmar isso. Só um segundo. Uhum. Só um segundo. Ah, tá, eu já vi aqui, ele fica em Touto mesmo. Mas você me disse que era em Hokuto, aqui no início, porque eu não lembrava. Mas ele fica em Touto. Ah, isso é Hokuto que ataca Touto, pelo visto. Uhum. É, beleza. Beleza. Enfim,
Aí é, aí é praticamente assim, é, quando é Touto não, quando o Hokuto ataca Touto, né? É, assim, lá praticamente ele tem um gás assim, sabe? O Gentoku ele tem um gás assim bem lá no início assim, mas depois ele vira um bananão, né? E não tem meio que power up nenhum, né? Além daquela forma roxa, né? Enfim, né? E Mas gente, você tá esquecendo duas coisas. Primeiro, nem sempre o Power Up vem com a mudança no visual. Você vê ali que ele e o Greasy, eles invadem, eles vão ali, se deixam ser capturados e vão para aquelas câmaras para aumentar o poder deles. Acho que é o nível de perigo deles, para ficarem mais fortes. Então ali é um Power Up, só que ele não muda a aparência da pessoa. E aí, você esqueceu o que eu te falei aqui no início. Quando o, o pai lá da emissora, que já tá tomado pelo o Evolto, quando ele libera o poder da caixa de Pandora, porque se eu não me engano é ele que faz isso, lembra que eu te falei que o Gentoku e os outros que viriam a ser os ministros, os primeiros ministros de Hokuto e Touto, eles também estão lá na frente, eles são afetados pela caixa. E o Gentoku, ele tem isso, ele ganha uma nova personalidade. E aí, quando a gente vê aquele meio bananão, aquele é o verdadeiro Gentoku. Era ele sem mais a influência maligna da caixa de Pandora. Por isso ele fica daquele jeito, porque ele foi afetado pela caixa, entendeu? Por isso que ele fica daquele jeito. Mas aquela é a personalidade real dele. hum, eu lembrei aqui, desculpa aí, é que em meio tanta coisa que aconteceu, tipo, é difícil meio que organizar tudo, né? Porque tem bastante coisa ainda para falar, para comentar sobre build, né? E também tem a questão daquele parceiro do Gentoku que é o Tsumi. Mano, aquele ali teve um potencial bom também, né? Digamos assim. Mas depois ele se volta contra o Gentoku lá, né? E se torna um Kamen Rider, né? Tipo, meio que um Kamen Rider que não precisava estar ali, né? Ele podia meio que jurar a lealdade ao Evolto, mesmo praticamente sem se tornar um Kamen Rider, já que ele já estava nessa de cientista, né, para criar equipamento para guerra, né? Então o, o, o Tsumi, né, poderia praticamente não ter sido um Kamen Rider, porque para mim esse Kamen Rider aí foi um desperdício, não um desperdício total, mas não coube dentro da série, porque foi lá para os episódios finais, ou seja, tipo, não durou praticamente quase nada aquele Kamen Rider que o Tsumi virou. Mas enfim, gente, enfim. Kamen Rider Sim, Build deixa eu falar aqui rapidinho. É porque a Uhum. série, a série ela tem muita coisa. Não é nem porque a gente tá fazendo análise da série inteira, é porque Build ela entrega ali muita coisa. Na questão do Izumi, é engraçado porque uma amiga minha, quando ela finalmente foi assistir Build, ela tava amando. Mas ela tinha um ranço. Mas é um ranço desse personagem. E quando ela soube que o episódio de Caliavero, que ele ia ser finalmente destruído, ela mandou lá o vídeo pra gente reagindo. Ela, inútil, irrelevante, ridículo. Aí ela, morre, morre, morreu. Mano, ela ficou torcendo pela destruição dele. Então, tanta raiva que ele causou nela. Uma curiosidade é que o ator que faz o Izumi, ele há alguns anos ele deixou a atuação. Não sei se você sabe. Igual o ator que fazia
o Kentaro em Faz, ele também parou de atuar. O do Izumi também. Se eu não me engano, lá pra 2021, eu acho. Eita, eita, eu não tô muito por dentro aí, né? Tipo assim, dessas coisas aí do Japão, tipo, eu praticamente só vejo meio que tokusatsu, assim, sabe? E não entro muito pra pesquisar no Google, assim, tudo mais, né? Mas enfim, gente, enfim. Kamen Rider Build O Japão também eu vejo mais os tokusatsu mesmo. Do drama mesmo, eu vejo mais da Coreia, da China, da Tailândia. Mas é porque eu vou procurar dos personagens. Aí ele, ao que parece, ele parou de atuar. Uhum. Bom, então é isso. Tipo, agora vamos falar um pouquinho sobre o final de Build, porque aquele final, mano, mano, foi legal, eu curti assim tudo mais, Me quebra, mas me quebra. foi. Aquele final me quebra por dentro. Ali você, mano, você lamenta, você chora. Ele tem ali umas cenas que, meu Deus do céu. Mas antes, só um lembrete que a gente tem que falar do Cento Platinado. Porque quando ele acaba sendo ali contaminado pelo Evolt, e ele fica ali com aquele modo cabelo platinado e olhos vermelhos, e é engraçado lá, eles lutando contra os droids lá, e aí vem o Sento tomado pelo Evolt. Aí o Banjo fazendo aquele famoso discurso no Jutsu, que a gente aprendeu em Naruto. Ele lá discursando o Evolt praticamente com sono, cansado de ouvir aquilo. Era engraçado demais. Nossa, você vê ali a voz ali do Evolt no corpo do Sento. E fica muito da hora o modo maligno dele. Quanto ao final, quando chega ali, eles entraram naquela fortaleza, eu acho isso muito da hora, porque você pensa, o Greasy e o Gentoku vão virar camiseta de saudade, vão jogar no Vasco, e vai sobrar só o Build e o Dragon Z pra impedir tudo. Certeza. E eu tava certo. Pois é, pois é, pois é, realmente, tipo, o Greasy e o Gentoku, né, hum, é, morreram ali, tipo, meio que nos últimos episódios, né, eu acho que é no episódio 48 que isso acontece, e mano, é a batalha do Greasy, pra mim foi a mais emocionante e tudo. Não, na verdade tudo nessa batalha. A batalha do Greasy, ela é mais emotiva porque usam a memória afetiva que ele tem pelos amigos mortos. Ah, entendi. Então, é, na verdade essa batalha final inteira foi emocionante, porque realmente assim, a questão tipo, desse final foi bom, assim, tudo mais, sabe? De criar uma nova terra, assim, tudo mais, né? E a gente percebe, e a gente percebe que no final do episódio 49, né? É, é, quando tudo se resolve, assim, tudo mais, né? O Sento meio que aparece outra vez no novo mundo, né, sabe, que eles criaram, assim, tudo mais, e meio que aquele mundo é um mundo, eu tenho certeza que é um mundo que acontece Vio, né, porque tá tudo conectado, e eu acho que aquele mundo é o mundo que começa Vio, porque o Tento acorda com um relógio na mão, sabe?
e daí praticamente ele começa lá a procurar, né, ver se tá todo mundo bem, né? E ele tem a consciência de que só tem ele ali, né? E que ninguém mais lembra do que aconteceu, né? Porque é um novo mundo, assim, sabe? E, e eu não consegui meio que entender esse final, tipo, assim, como é que o Banjo tá ali também, se ele foi praticamente morto, usado, porque a energia dele foi usada junto com a do Evolto para criar esse novo mundo. Como é que o Banjo tá ali, se ele praticamente É o poder. morreu? Eu sei Oi? como. Eu acho Como? que eu sei como. Poder do roteiro, simples assim. Que se o autor quer, o autor faz e dane-se todo mundo. É por quê? Porque desse jeito é porque é. É o poder do roteiro, meu amigo, do protagonismo. Ou tu acha mesmo que eles iam ter coragem de matar o Banjo? A alma gêmea do Cento não ia fazer isso com ele. E, mano, e aí você pega ali o final e você fica um pouco triste porque todo mundo volta, né? Todo mundo que morreu volta, mas você fica triste porque ninguém lembra dos nossos heróis, como eles se sacrificaram. Só que essa é a mensagem da série. O herói, ele não, ele faz as coisas não porque ele quer fama ou reconhecimento. Um herói de verdade, ele faz porque é o certo a se fazer. Só que um detalhe, tem dois filmes que acontecem após esses eventos e você tem que assistir eles, porque eles fecham de vez a história de Build. Se eu não me engano, um deles é Kamen Rider Build Dois Mundos, eu acho que é esse, e o outro é Kamen Rider Geração Heisei para Sempre. Mano, esse último, ele é simplesmente maravilhoso, porque ele traz para nós todas as séries da era Heisei. Não todas as séries, mas todos os Riders. Cara, você vê ali eles. E é uma homenagem à própria era, com os fãs dela. Tem dois garotinhos e tem um adulto lá no meio deles. Aí do nada o adulto vira uma criança e chama o Kuga. Ele, Kuga! E aí o Kuga aparece. Mano, é muito da hora. Você tem que assistir essa série. Ou esse especial. Eu vou assistir. E eu praticamente não sabia, eu praticamente não sabia da existência desses filmes aí, né? Porque para mim, tipo, a série tinha acabado ali, tipo assim, tipo, mesmo eu não tendo entendido o final, né? Porque o Banjo tava ali, né? Tipo, o Cento tava ali porque tinha uma explicação, mas o Banjo ali não tinha explicação e os dois junto na moto, assim, sabe? Indo para algum lugar, né? E eu não sabia da existência desses filmes, né? E eu é, e eu Se você praticamente vou. assistiu, se você assistiu a série pelo Newsect, eles aparecem após os episódios, porque tem um filme de verão que fica ali no meio, assim, da série, mas esses aparecem depois dos episódios. Assim, tipo, eu É assisti porque você não pela. viu pelo Newsect, né? Você viu pelo clube, o clube da Sato, né, no YouTube. Agora eu vi pelo Clube da Sato. Mas eu vi a metade da série é, pelo por outros meios, né? Que não é pela Newsect, porque realmente a gente nem pode falar muito, Ah, muito verdade. sobre isso aqui, porque realmente a coisa tá feia, né? Para fansubs, né? Eu acho que você já ficou sabendo que rolou um dia inteirinho falando sobre isso lá no grupo. Sim, sim. Mas o que é uma pena, porque, olha, eu sei que não é certo,
legalmente falando, não é certo, mas é porque é assim. Como a gente sabe, não tem um streamer que tenha tudo que a gente quer. E quando se trata de Tokusatsu, aí que a gente tá lascado, porque para começar, mal tem streamers com os Power Rangers, quem dirá com as versões original que no ocidente são poucos os que conhecem. E aí a gente tem que se virar como pode, né? Mas assim, eu sei que não é o certo, porém, se a gente tem que consumir. O que a gente pode fazer? Pois é, pois é. E eu praticamente tô meio que fazendo, tentando organizar um projeto aqui, né? É, depois no WhatsApp eu te conto, assim, tudo mais. Mas, enfim, Tá. né? Eu vou assistir. Eu vou assistir esses filmes, vou assistir. Eu assisti a série e gostei. E o bom é que eles pegaram aquele plot de comédia do início, do início da série, né? No final do episódio 1, né? Quando eles estão na moto, assim, né? O Sento fala, o seu zíper tá aberto. Mano, a- aconteceu isso uma vez, eu acho que lá no início mesmo, quando o Banjo leva a emissora pra cantar no karaokê, né? E daí depois só acontece no final da série. Tipo isso. Tipo assim, o Sento falando, o seu zíper tá aberto. Eu amo isso, eu amo. E uma coisa que a gente tem que falar pra não esquecer é a abertura. Mano, eu vi todos os episódios da série, eu não pulava a abertura do tanto que eu gostava dela. Aliás, eles têm até versão dessa música em português. Fizeram uma versão em português que, aliás, ficou a coisa mais maravilhosa desse mundo, porque eles pegou uma cantora que tinha um timbre vocal muito parecido com a da cantora original. E se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Cara, olha que curioso. A abertura de Kamen Rider Build, ela é cantada por uma cooperação entre uma cantora lá chamada Beverly com uma banda cujo nome é Pandora. Olha que irônico. Sim, tipo, e eu pensei que é que a caixa de Pandora fosse baseada no nome da banda. Sim, apesar dessa curiosidade, não, porque Pandora ela existe na mitologia grega. E assim como a caixa, ela trouxe muitos males para a humanidade, mas no fim existia a esperança ao fundo. Então, o autor da série botou essa ironia da mitologia com o nome. Isso que foi legal. Mas eu também achei interessante que a banda se chama Pandora. Nossa, Be The One é maravilhoso. Sim, e você praticamente sabe que talvez o lance, né? A Toei tá com planos de lançar um, um novo filme do Build, né? Porque eu acho que tem aquele filme lá, Build Be The One, né? E, Sim, de, e depois. The One é o de verão, se eu não estou enganado. Isso. E aí a Toei não foi confirmado, né? Mas tá rodando por aí que pode vir um build BD2. Isso aí, na verdade, eu tô em dúvida, mas eu sei que ano que vem, Build faz 10 anos, né? Se eu não tô enganado, porque a série é de 2017 para 2018. Então, ano que vem, Build comemora seus 10 anos de exibição. Uhum. Bom, mas é isso, né, galera? A gente falou bastante coisa aqui sobre build, né? A gente essa daqui foi a review mais longa, né? Que a gente já teve, assim, né? E Porque Build tem realmente muito pra build. falar.
O Build tem muito o que falar. É porque o Build ele tem muito conteúdo, muito o que falar. Sim, e é isso, galera. Eu espero que todos vocês tenham gostado, né? E depois, mais tarde, a gente volta aqui de novo para poder gravar mais uma review, dessa vez comentando sobre Zex, né? E realmente a gente vai gravar no mesmo dia, né? Galera, então realmente é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal. Tem considerações finais, Fernando? A minha única consideração é: se alguém já acompanha Kamen Rider e ainda não viu Build, assista. E quem já acompanha a série, quer dizer, ainda pensa em começar a franquia, começa com Build. Build ela é muito bom para quem quer começar, porque ela traz toda uma trama bem mirabolante, bem amarrada. Ela nos traz ótimos personagens e ideias para refletir. Então é isso, né, galera? Deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal e até o próximo Review Cast. Até mais tarde, Fernando. Pam, pam, pam. Até! Param, pam, 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 pam. Param, pam, pam, pam.